Tópico 18. Como deixar de ser apenas bom e ser realmente fantástico. Subtópico 1. A verdade sobre o talento. Muitas pessoas conhecem Michael Phelps, mundialmente considerado um dos maiores atletas da história. Ele conquistou mais medalhas olímpicas não só do que qualquer nadador, mas também mais do que qualquer atleta olímpico em todos os esportes. Menos pessoas conhecem o nome Isham El Guerrou, mas ele era um atleta fantástico pelos próprios méritos. El Guerrou é um corredor marroquino que possui 2 medalhas de ouro olímpicas e é um dos maiores corredores de média distância de todos os tempos. Por muitos anos, deteve o recorde mundial nas corridas de 1.600, 1.500 e 2.000 metros. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, em 2004, ele conquistou o ouro nos 1.500 e 5.000 metros. Esses dois atletas são muito diferentes em muitos aspectos. Para começar, um competia em terra e o outro na água. Mas, o mais notável, eles têm uma diferença significativa na altura. El Guerrou tem 1,76 metros. Phelps, 1,94 metros. Apesar da diferença de 18 centímetros, os dois são idênticos em um aspecto. Michael Phelps e Isham El Guerrou usam calças com o mesmo comprimento de pernas. Como isso é possível? Phelps tem pernas relativamente curtas para sua altura e um torso muito longo, a estrutura perfeita para nadar. El Guerrou tem pernas incrivelmente longas e uma parte superior do corpo curta, ideal para a corrida de média distância. Agora, imagine se esses atletas de classe mundial trocassem de esporte. Dada sua notável capacidade atlética, Michael Phelps poderia se tornar um corredor de média distância de nível olímpico caso treinasse o suficiente? É improvável. No auge de sua capacidade física, Phelps pesava 88 quilos, o que é 40% mais pesado do que El Guerrou, que competia com ultraleve 63 quilos. Corredores mais altos são corredores mais pesados, e cada quilo extra é uma maldição quando se trata de corrida de média e longa distância. Contra competidores de elite, Phelps estaria condenado desde o início. Da mesma forma, El Guerrou pode ser um dos melhores corredores da história, mas é muito questionável se ele se qualificaria para as Olimpíadas como nadador. Desde 1976, a altura média dos medalhistas de ouro olímpico na corrida de 1.500 é 1,77 metros. Em comparação, a altura média dos medalhistas de ouro olímpico na natação nos 100 metros freestyle é de 1,95 metros. Os nadadores tendem a ser altos e ter costas e braços longos, ideais para puxar a água. El Guerrou estaria em grave desvantagem antes sequer de pular na piscina. O segredo para maximizar suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo. Isso é tão verdadeiro com a mudança de hábitos quanto com esportes e negócios. Os hábitos são mais fáceis de realizar e mais satisfatórios quando se alinham com suas inclinações e habilidades naturais. Como Michael Phelps na piscina ou Isham El Guerrou na pista, você deve disputar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor. Abraçar essa estratégia requer a aceitação da verdade simples de que as pessoas nascem com habilidades diferentes. Algumas pessoas não gostam de discutir esse fato. Na superfície, seus genes parecem ser determinantes, e não é divertido falar sobre coisas que você não pode controlar. Além disso, frases como determinismo biológico fazem parecer que certos indivíduos estão destinados ao sucesso e outros fadados ao fracasso. Mas essa é uma visão míope da influência dos genes no comportamento. A força da genética também é sua fraqueza. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que eles fornecem uma vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma séria desvantagem em circunstâncias desfavoráveis. Se quiser enterrar uma bola de basquete, ter 2 metros de altura é muito útil. Se deseja realizar uma coreografia de ginástica, ter 2 metros é um enorme impedimento. Nosso ambiente determina a adequação de nossos genes e a utilidade de nossos talentos naturais. Quando nosso ambiente muda, o mesmo acontece com as qualidades que determinam o sucesso. Isso é verdade não apenas para as características físicas, mas também para as mentais.
Sou inteligente quando se trata de hábitos e comportamentos humanos, não muito quando se trata de tricô, propulsão de foguetes ou acordes de violão. A competência é altamente dependente do contexto. As pessoas no topo de qualquer campo competitivo não são apenas bem treinadas, são também adequadas para a tarefa. E é por isso que, se você quer ser realmente grande, selecionar a área certa em que se concentrar é crucial. Resumindo, os genes não determinam seu destino. Eles determinam suas áreas de oportunidade. Como observa o médico Gabor Mate, os genes podem predispor, mas não predeterminam. As áreas para as quais você é geneticamente predisposto ao sucesso são aquelas em que os hábitos são mais propensos a serem satisfatórios. A chave é direcionar seu esforço para áreas que tanto o empolguem quanto combinem com suas habilidades naturais, para alinhar sua ambição à sua capacidade. A pergunta óbvia é: como descubro onde as probabilidades estão a meu favor? Como identifico as oportunidades e os hábitos certos para mim? O primeiro lugar para procurar uma resposta é entender sua personalidade. Subtópico 2. Como sua personalidade influencia seus hábitos. Seus genes operam nos bastidores de todos os hábitos. Na verdade, por trás de cada comportamento. Demonstrou-se que os genes influenciam tudo, desde o número de horas que você passa assistindo à televisão, sua probabilidade de se casar ou se divorciar até sua tendência a ficar dependente em drogas ilícitas, álcool ou nicotina. Há um forte componente genético em como você é obediente ou rebelde ao enfrentar autoridades, o quanto você é vulnerável ou resistente a eventos estressantes, o quanto costuma ser proativo ou reativo, e até como se sente cativado ou entediado durante experiências sensoriais, como assistir a um show. Como me contou Robert Plomin, um geneticista comportamental da King's College, em Londres, estamos no ponto em que paramos de testar para ver se os traços têm um componente genético porque não conseguimos encontrar um único que não seja influenciado por nossos genes. Agrupado, seu conjunto único de traços genéticos predispõe a uma personalidade particular. Sua personalidade é o conjunto de características consistente de situação para situação. A análise científica mais comprovada dos traços de personalidade é conhecida como os 5 grandes, que os divide em 5 espectros de comportamento. São esses os 5 espectros de comportamento. 1. Abertura para a experiência, de curioso e inventivo em um lado para cauteloso e consistente no outro. 2. Conscienciosidade, de organizado e eficiente para descontraído e espontâneo. 3. Extroversão, de extrovertido e enérgico até solitário e reservado, você provavelmente conhece como extrovertido versus introvertido. 4. Afabilidade, de amigável e compassivo a desafiador e desapegado. 5. Neuroticismo, de ansioso e sensível a confiante, calmo e estável. Todos os 5 traços de personalidade têm bases biológicas. A extroversão, por exemplo, pode ser rastreada desde o nascimento. Quando os cientistas fazem um barulho alto no berçário, alguns bebês se voltam para o ruído, enquanto outros se afastam. Quando os pesquisadores rastrearam essas crianças ao longo da vida, descobriram que os bebês que se voltavam para o barulho tiveram maior probabilidade de crescer e se tornar extrovertidos. Aqueles que se afastaram foram mais propensos a se tornar introvertidos. As pessoas com alta afabilidade são gentis, atenciosas e calorosas. Elas também tendem a ter níveis naturalmente mais altos de ocitocina, um hormônio que desempenha um papel importante na ligação social, aumenta os sentimentos de confiança e atua como antidepressivo natural. Você pode facilmente imaginar como alguém com mais ocitocina é mais propenso a criar hábitos de escrever bilhetes de agradecimento ou organizar eventos sociais. Como terceiro exemplo, considere o neuroticismo, que é um traço de personalidade que todas as pessoas possuem em vários graus. As pessoas com alto neuroticismo tendem a ser ansiosas e se preocupar mais do que as outras. Esse traço tem sido associado à hipersensibilidade da amígdala, a área do cérebro responsável por perceber ameaças. Em outras palavras, as pessoas que são mais sensíveis a sinais negativos do ambiente são mais propensas a ter uma pontuação alta em neuroticismo. Nossos hábitos não são determinados apenas por nossas personalidades,
mas não há dúvida de que nossos genes nos empurram em uma determinada direção. Nossas preferências profundamente enraizadas tornam certos comportamentos mais fáceis para algumas pessoas do que para outras. Você não precisa se desculpar por essas diferenças ou se sentir culpado, mas precisa trabalhar com elas. Uma pessoa com pontuação mais baixa na conscienciosidade, por exemplo, terá menos probabilidade de ser ordeira por natureza e pode precisar depender mais do design do ambiente para manter bons hábitos. Como um lembrete para os leitores menos conscientes, o design do ambiente é a estratégia de que tratamos nos capítulos 6 e 12. A conclusão é que você deve criar hábitos que funcionem para a sua personalidade. As pessoas podem ter um corpo sarado se exercitando como fisiculturista, mas se você preferir escalada, ciclismo ou remo, modele seu hábito de exercício em torno de seus interesses. Se o seu amigo segue uma dieta com poucos carboidratos, mas acha que uma com baixa gordura funciona para você, então melhor para você. Se quiser ler mais, não se sinta envergonhado se preferir romances tórridos à não ficção. Leia o que mais o atrai. Você não precisa criar hábitos que todos dizem para criar. Escolha o hábito que melhor lhe convier, não o mais popular. Existe uma versão de cada hábito que pode lhe proporcionar alegria e satisfação. Os hábitos precisam ser agradáveis se você quiser que eles durem. Essa é a ideia central por trás da quarta lei. Adaptar seus hábitos à sua personalidade é um bom começo, mas esse não é o fim da história. Vamos voltar nossa atenção para encontrar e projetar situações em que você tenha uma vantagem natural. Subtópico 3. Como encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor? Aprender um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor é fundamental para manter a motivação e sentir-se bem-sucedido. Em teoria, você pode desfrutar de quase tudo. Na prática, é mais provável que aproveite as coisas que são mais fáceis para você. Pessoas talentosas em uma determinada área tendem a ser mais competentes nessa tarefa e costumam ser elogiadas por fazer um bom trabalho. Elas se sentem energizadas porque estão progredindo onde outros falharam, e porque são recompensadas com melhores salários e maiores oportunidades, o que não só as torna mais felizes, mas também as impulsiona a produzir um trabalho de qualidade ainda maior. É um ciclo virtuoso. Escolha o hábito certo, e o progresso é fácil. Escolha o hábito errado, e a vida será uma luta. Como você escolhe o hábito certo? O primeiro passo é algo que abordamos na terceira lei: torne-o fácil. Em muitos casos, quando as pessoas escolhem o hábito errado, isso significa simplesmente que escolheram um hábito muito difícil. Quando um hábito é fácil, é mais provável que você tenha sucesso. Quando é bem-sucedido, é mais provável que se sinta satisfeito. No entanto, existe outro nível a considerar. Em longo prazo, se continuar avançando e melhorando, qualquer área pode se tornar um desafio. Em algum momento, você precisa ter certeza de que está no jogo certo para seu conjunto de habilidades. Mas como você descobre isso? A abordagem mais comum é tentativa e erro. Claro, há um problema com essa estratégia: a vida é curta. Não há tempo para experimentar todas as carreiras, namorar todos os solteiros ou tocar todos os instrumentos musicais. Felizmente, há uma maneira eficaz de gerenciar esse enigma, e é conhecido como paradoxo exploração-distração. No início de uma nova atividade, deve haver um período de exploração. Nos relacionamentos, é chamado de namoro. Na faculdade, é chamado de graduação. Nos negócios, é chamado de teste de divisão. O objetivo é testar muitas possibilidades, pesquisar uma ampla gama de ideias e lançar uma ampla rede. Após esse período inicial de exploração, mude seu foco para a melhor solução encontrada, mas continue experimentando ocasionalmente. O equilíbrio adequado depende se está ganhando ou perdendo. Se estiver ganhando, você extrai. Se estiver perdendo, continue explorando. Em longo prazo, é provavelmente mais eficaz trabalhar na estratégia que parece oferecer os melhores resultados em cerca de 80% a 90% do tempo e continuar explorando nos 10% a 20% restantes.
O Google pede aos funcionários que gastem 80% da jornada semanal em seu trabalho oficial e 20% em projetos de sua escolha, o que levou à criação de produtos de grande sucesso, como o Google AdWords e o Gmail. A abordagem ideal também depende de quanto tempo você tem. Se tem muito tempo, como alguém em início de carreira, faz mais sentido explorar, porque, depois de encontrar a coisa certa, você ainda tem muito tempo para extrair o máximo possível. Se está pressionado pelo tempo, digamos, ao chegar no prazo para um projeto, você deve implementar a melhor solução que encontrou até agora e obter alguns resultados. À medida que explora opções diferentes, há uma série de perguntas que pode fazer a si mesmo para restringir continuamente os hábitos e as áreas que serão mais satisfatórias para você. O que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros? O maior sinal de que você é talhado para uma tarefa não é se a ama, mas se é capaz de lidar com a dor da tarefa com mais facilidade do que a maioria das pessoas. Quando você se diverte enquanto outras pessoas estão reclamando. O trabalho que o machuca menos do que aos outros é o melhor para você. O que me faz perder a noção do tempo? Fluxo é o estado mental em que você entra quando está tão concentrado na tarefa que o resto do mundo desaparece. Essa mistura de felicidade e desempenho máximo é o que os atletas e os artistas experimentam quando estão no fluxo. É quase impossível experimentar um estado de fluxo e não achar a tarefa satisfatória pelo menos em algum grau. Onde obtenho maiores retornos do que a maioria? Estamos continuamente nos comparando com aqueles que nos rodeiam, e um comportamento é mais provável de ser satisfatório quando a comparação está a nosso favor. Quando comecei a escrever no site, minha lista de e-mails cresceu muito rápido. Eu não tinha certeza do que estava fazendo, mas sabia que os resultados pareciam vir mais rápido para mim do que para alguns dos meus colegas, o que me motivou a continuar escrevendo. O que é natural para mim? Por apenas um momento, ignore o que lhe foi ensinado. Ignore o que a sociedade lhe disse. Ignore o que os outros esperam de você. Olhe dentro de si e pergunte: o que é natural para mim? Quando me sinto vivo? Quando me senti como meu verdadeiro eu? Sem qualquer julgamento interno ou preocupação em agradar aos outros. Sem dúvidas ou autocrítica. Apenas sentimentos de engajamento e prazer. Sempre que se sentir autêntico e genuíno, você está indo na direção certa. Para ser honesto, parte desse processo é apenas sorte. Michael Phelps e Ishan Elguerou tiveram a sorte de nascer com um conjunto raro de habilidades altamente valorizadas pela sociedade e colocados no ambiente ideal para que essas habilidades se desenvolvessem. Todos temos um tempo limitado neste planeta, e os verdadeiramente grandes entre nós são aqueles que não apenas trabalham arduamente, mas também têm a sorte de estar expostos a oportunidades que lhes favoreçam. Mas e se você não quiser deixar isso por conta do acaso? Se não conseguir encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor, crie um. Scott Adams, o cartunista por trás de Dilbert, diz: todos têm pelo menos algumas áreas nas quais podem estar entre os 25% melhores com algum esforço. No meu caso, sou capaz de desenhar melhor que a maioria das pessoas, mas não posso ser considerado artista. E não sou mais engraçado do que um comediante mediano que nunca atinge o estrelato, mas sou mais engraçado do que a maioria das pessoas. A mágica é que poucas pessoas conseguem desenhar bem e escrever piadas. É a combinação dos dois que torna o que eu faço tão raro. E quando você acrescenta meu histórico de negócios, surge um tópico que poucos cartunistas conseguem explorar sem vivenciá-lo. Quando você não consegue vencer sendo melhor, pode vencer sendo diferente. Combinando suas habilidades, você reduz o nível de concorrência, o que torna mais fácil se destacar. É possível superar a necessidade de uma vantagem genética, ou anos de prática, reescrevendo as regras. Um bom jogador trabalha arduamente para ganhar o jogo que todo mundo está jogando. Um grande jogador cria um novo jogo que favoreça suas forças e evite suas fraquezas. Na faculdade, projetei minha própria biomecânica, que era uma combinação de física, química, biologia e anatomia.
Eu não era inteligente o suficiente para me destacar entre os melhores físicos ou biólogos, então criei meu próprio jogo. E, como me convinha, eu estava apenas fazendo os cursos que me interessavam, estudar parecia menos trabalhoso. Também era mais fácil evitar a armadilha de me comparar com todos os outros. Afinal, ninguém mais estava fazendo a mesma combinação de matérias, então quem seria capaz de avaliar se eles eram melhores ou piores? A especialização é uma maneira poderosa de superar o acidente da genética ruim. Quanto mais você dominar uma habilidade específica, mais difícil será para os outros competirem com você. Muitos fisiculturistas são mais fortes do que a média dos lutadores de queda de braço, mas mesmo um enorme fisiculturista pode perder na queda de braço, porque o campeão de queda de braço tem uma força muito específica. Mesmo que não seja o mais talentoso, muitas vezes você pode vencer sendo melhor em uma categoria muito restrita. A água fervente amacia uma batata, mas endurece um ovo. É impossível ter controle do fato de ser uma batata ou um ovo, mas você pode decidir disputar um jogo em que o melhor é ser duro ou ser mole. Se conseguir encontrar um ambiente mais favorável, pode transformar a situação, de uma em que as probabilidades estejam contra você, em uma em que estejam a seu favor. Subtópico 4. Como tirar o máximo proveito de seus genes. Nossos genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. Uma vez que percebemos nossos pontos fortes, sabemos em que gastar nosso tempo e energia. Sabemos quais tipos de oportunidades procurar e quais tipos de desafios devem ser evitados. Quanto melhor entendermos nossa natureza, melhor será nossa estratégia. As diferenças biológicas são importantes. Mesmo assim, é mais produtivo focar se está atingindo seu próprio potencial do que se comparar a outra pessoa. O fato de você ter um limite natural para qualquer habilidade específica não tem nada a ver com o fato de ter atingido ou não o limite de suas capacidades. As pessoas ficam tão presas no fato de que têm limites que raramente exercem o esforço necessário para se aproximar deles. Além disso, os genes não são capazes de torná-lo bem-sucedido se você não estiver agindo. Sim, é possível que o treinador sarado na academia tenha genes melhores, mas, se não executar a mesma rotina de exercícios, é impossível dizer se recebeu cartas genéticas melhores ou piores. Até ter trabalhado tão arduamente quanto aqueles que admira, não explica o sucesso deles pela sorte. Em resumo, uma das melhores maneiras de garantir que seus hábitos permaneçam satisfatórios ao longo do tempo é escolher comportamentos que se alinhem com sua personalidade e habilidades. Trabalhe arduamente nas coisas mais fáceis. Resumo do capítulo. O segredo para maximizar suas chances de sucesso é escolher o campo de competição certo. Escolha o hábito certo, e o progresso será fácil. Escolha o hábito errado, e a vida será uma luta. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que fornecem uma vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma séria desvantagem nas desfavoráveis. Os hábitos são mais fáceis quando se alinham com suas habilidades naturais. Escolha os hábitos que melhor se adequem a você. Escolha um jogo que favoreça seus pontos fortes. Se não conseguir encontrar um que lhe favoreça, crie. Os genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. Eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente.